Muito bem, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish Convida. Esse que é o quadro de entrevistas aqui do canal, onde recebemos pessoas maravilhosas para trocar uma ideia. E hoje iremos bater um papo, vamos falar sobre NBA também, mas eu quero muito falar de NFL com esse cara, que é simplesmente Gabriel Martins, vulgo o cara dos esportes. Como é que você tá, Gabriel? Tranquilo? Muito obrigado por aceitar o convite, cara. Valeu, Luiz, pelo convite. Muito é um prazer estar aqui, podendo provar agora para o público que somos duas pessoas diferentes. Exato, né? Não somos a mesma pessoa, galera. Exatamente, somos duas pessoas, mas um prazer estar aqui. Realmente, Gabriel, uma certa frequência eu recebo mensagens das pessoas me confundindo com você. É um elogio, acaba sendo um elogio para mim, né? É um prazer ser confundido com você, pô. É todo cara dos esportes do multiverso, né? Ou Swish TV do Luiz do Vários Swish espalhados, do multiverso. Né? Exatamente. É tipo Across the Spider-Verse, né? O Homem-Aranha. Exatamente. Né? Somos dois caras que gostam de futebol americano e basquete e produzido conteúdo na internet, né? Não, e eu entendo a galera confundir. Eu confundiria também. Eu só não confundo porque eu tenho noção de quem eu sou. Se eu tivesse uma crise de identidade, eu estaria no mesmo barco da galera. Mas, Gabriel, verdade. Muito legal ter você aqui. É muito legal ter você aqui pra gente falar sobre NFL, cara. Eu comecei a falar sobre NFL aqui no canal mais esse ano, essa primeira temporada onde eu falo de fato sobre NFL, mas eu já acompanho faz um tempo e tudo. E eu queria saber de você o seguinte, cara, pra gente começar. O que você tá achando dessa temporada? Né? É uma temporada que, na minha opinião, tá sendo bem surpreendente. Tem várias coisas que eu não esperava que acontecessem. Indianapolis Colts voando, né? Drake May já atingindo o nível pra estar na conversa séria pra MVP. Jonathan Taylor na conversa pra MVP é outra coisa que eu também não esperava. Enfim, muitas coisas surpreendentes. O que você tá achando desse começo de temporada? Também tá te surpreendendo? Qual que é o seu panorama geral da temporada até aqui? Então, a NFL, ela, mais do que a NBA, né, que eu sei que é o seu carro-chefe aqui, ela tem um nível de paridade muito alto, mais alto do que o da NBA. A diferença entre o melhor time da NBA e o melhor time e o pior time da NBA é maior do que o melhor e o pior time da NFL quase que sempre. Então a NFL já sempre tem essa paridade e sempre tem esse histórico de a cada ano surge um time que você não estava esperando, né? Que seria competitivo, né? Tanto que qualquer pessoa que cobre a NFL há algum tempo, como eu faço, na hora de você fazer palpites assim para a temporada e tal, você meio que já tenta fatorar que vai ter alguns times que você não esperava. Alguns times que vão ser piores do que o esperado e melhores do que o esperado. Isso é meio que parte do processo e você meio que tem que encontrar ali as equipes, né? Mas eu imagino que não teve muita gente, principalmente o Indianapolis Colts, ninguém previa o que ia acontecer com o Indianapolis Colts. É igual não dava o Ravens derreter do jeito que derreteu também. Mas o Ravens é mais explicável porque tem a ver com lesões, né? Sim, E agora o time tá saudável, tá ficando saudável agora. E eu ainda, para mim, é o favorito para vencer a AFC Norte ainda, né? Tem confrontos diretos contra os Steelers e tal, mas o Indianapolis... Até porque o Steelers não tá se ajudando também, né? Não. Aí o Bengals teve problemas também, o Joe Burrow deve voltar no final do mês só e tal. Mas o Colts é um time que ninguém previa, né? Ninguém imaginava que o Daniel Jones tinha esse nível de futebol americano. O Patriots é um time que tinha gente que gostava dos Patriots, mas acho que até as pessoas que gostavam mais deles para a temporada não imaginavam que o time ia encaixar tão rápido que o Drake May ia jogar em nível de MVP, né? E aí você muda de conferência. Os Eagles são no topo ainda, mas estão jogando futebol americano bem pior do que o esperado. Bem feio, né? É doloroso ver o Eagles jogar, né? Sim, o Monday Night Football recente foi uma tragédia. Nossa senhora, os Seahawks estão jogando muito melhor do que o esperado e tal. Ó, pra mim é o time mais subestimado da NFL, viu, Gabriel? Pra mim é o time que tá jogando o melhor futebol americano na NFL nesse momento. É lindo de se ver. E vai ter um jogo pesadíssimo contra, discutivelmente, o segundo melhor time da NFL nesse momento, que é o Los Angeles Rams, né, nesse domingo. Jogaço. Então essa variação no topo já é meio que esperada, né? Mas acho que esse ano tem mais a ver, tipo, lesão nos Ravens e Chiefs ali tendo alguns problemas no início. Acho que
em termos de decepção, acho que o Buffalo Bills é uma decepção maior, porque por mais que eles tenham Sim. lesões, o ataque tá... Agora eles estão sem o Dalton Kincaid para a próxima rodada, mas o ataque tá mais ou menos intacto e não vem jogando bem. Então essa, eu acho Não, que o dá jogo pra dizer contra que o é uma decepção. Dolphins foi muito feio, né, cara? Foi desastre. O Dolphins é um dos que era certo que aconteceu o que aconteceu, né, Gabriel? Era só questão de tempo pro Dolphins derreter, né, velho? Eles estão mostrando alguma luta recente, né? Estão sendo um pouco mais competitivos. Venceram o Buffalo Bills, obviamente, né? Mas é um elenco que vinha se deteriorando muito e o Tua vinha se deteriorando muito por conta das questões físicas e era questão de tempo, né? E eu concordo com a demissão do general manager, né? O Chris Greer, porque para mim ele vinha fazer um trabalho péssimo. Eu ainda acredito no Mike McDaniel, mas não acho que ele vai sobreviver no final da temporada. Acho que ele vai acabar sendo demitido. Mas eu tenho Dolphins poucas dúvidas que ele vai dar muito certo em outro lugar, viu, Gabriel? Tem poucas dúvidas. ele é um cara que vai ter uma oportunidade logo de cara como coordenador ofensivo. Ele não... Porque tem muitos head coaches, assim, tem dois tipos, né? Tem os caras que são demitidos e nunca mais trabalham na NFL. Sim. Tem os caras que vão ter que voltar ali para ser coordenadores e tal, e tem outros que vão tão mal que precisam voltar a ser treinador de posição, né? Tipo de quarterback, de wide receiver e tal. O Mike McDaniel, ele vai ser um nome bem quente na próxima temporada. Se ele quiser, ele vai ser coordenador ofensivo em algum lugar. E até ele tem a conexão com o Kyle Shanahan, né? Então você... Sim. Kyle Shanahan e Sean McVay, você tem os dois e você tem um monte de ex-assistentes dele na NFL. E mesmo o time que não tem a ligação direta, usa o sistema do Kyle Shanahan e do Sean McVay, né? Então ele, se ele quiser... Eu imagino que ele é um cara que vai ter eventualmente vai ter uma oportunidade como head coach novamente, assim como eu acredito que o Brian Daboll foi demitido pelos Giants agora. Também. Eu consigo ver ele tendo outra oportunidade como head coach em algum momento. Você achou justa a demissão dele, Gabriel? Sim, achei justa. O desempenho do time... Eu acho que a avaliação do Brian Daboll precisava ser além de vitórias e derrotas, né? O time tá evoluindo, o time tá indo na direção correta, e não era o caso. E claramente o relacionamento dele com o Joe Schoen, que é o general manager, havia se deteriorado muito esse ano, e claramente o Joe Schoen ganhou essa queda de cabo de força, guerra, né? Esse cabo de guerra, porque tanto que sai na nota oficial, os Giants dizem que o Joe Schoen vai ser o cara que vai liderar a busca por um novo head coach, né? Então, claramente havia uma briga ali e o time não estava mostrando um sinal positivo. E o principal problema do Brian Daboll, que eu acho que é algo que ele precisa corrigir se ele quiser ter uma... Quer dizer, com certeza ele quer, mas para ter uma próxima oportunidade, é que eu acho que a parte dele de manejamento de vestiário foi muito mal, né? Ele é um cara que... Assim, tudo em Nova York tem tendência a virar um circo maior. Potencializa tudo, né? Mas os Giants, em geral, muitas vezes, nessa passagem dele, as situações, as crises viraram um circo. E eu acho que é parte dele não ter colocado fogo no parquinho. Eu lembro o que viralizou muito esse ano foi a reação dele com o Russell Wilson, né? Quando o Jackson Dart tem que sair, o Russell Wilson entra no... Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas foi o final de um jogo, né? Contra os Eagles. Contra o Eagles. E ele erra, e a câmera foca no Brian Daboll, ele tá indignado. Então viraliza muito, né? Ele não consegue esconder as emoções e ele é um cara que tem uma tendênciazinha a meio que jogar os jogadores no fogo, né? Não poupar críticas e tal. E beleza, eu sei que é frustrante muitas vezes, mas eu acho que é papel do treinador muitas vezes assumir aí a bronca desse tipo de situação. E eu acho que é algo que ele tem que servir de lição para ele, né? A forma como ele lidou com... Sim, o Daniel Jones com os Giants, ele não foi um bom quarterback. Ninguém esperava que ele jogaria nesse nível contra os Colts. Mas o Brian Daboll também, ele em muitos momentos ele foi deselegante com o Daniel Jones. Então, é algo que o resto da NFL vê e é algo que ele vai precisar trabalhar. Eu acho que como ficou nítido, né, que o Jackson Dart tem um potencial para ser esse franchise quarterback pro futuro, acho que a diretora até pensou, cara, melhor a gente trazer um head coach que blinde melhor esse moleque pra gente não perder ele, porque realmente o Jackson Dart, ele se mostra um talento muito especial. Ele tem que aprender a se proteger melhor, né Gabriel? Sim. Isso é a maior preocupação que 11 entre 10 torcedores dos Giants têm atualmente, grupo no qual eu me incluo, porque, cara, eu falei sobre isso acho que no penúltimo podcast, inclusive, né, ou antepenúltimo, enfim. Eu comprei o hype.
eu acredito que ele é o cara. Eu vejo o talento, eu vejo as coisas que ele faz, eu acho que são especiais, eu acho Personalidade é o que mais chama a minha atenção nele. Ele tem muita personalidade. Não é só isso, é mais a forma como ele vem evoluindo como passador e tal. Eu acho que tem um quarterback especial ali. Só que ele precisa se proteger melhor, porque não dá pra. Não é só, assim, ele é um excelente corredor. E hoje na NFL isso é uma porcentagem gigante, né? Mas quarterbacks que correm muito com a bola, como o Lamar Jackson, como o Josh Allen e tal, eles conseguem se proteger. E o Jackson Dart, ele não consegue. Tanto que no jogo contra os Eagles, ele passou pelo protocolo de concussão, e agora ele está no protocolo de concussão e tá caminhando para ele não jogar nesse domingo, né? Se ele não jogar, ainda tá em. James Winston, né? Vai ser o James Winston, né? O entretenimento ganha, né, Gabriel, com o James Winston. Sim, pô, é muito melhor do que o Russell Wilson em termos de entretenimento. E acho que em termos de desempenho também, né? Mas é o que ele precisa mudar, né? Porque você não vai parar de correr com a bola, isso é uma das principais qualidades dele, mas você tem que encontrar formas de você não levar tanta pancada quanto ele leva. É porque ele tem que botar na cabeça que ele ainda não tem o físico do Josh Allen. Né? O Josh Allen, ele aguenta porrada, porque ele é um tanque. O Jackson Dart ainda não tá nesse nível. O Josh Allen chegou a ter problema de lesão, né, em algum momento da carreira, né? Então, eu acho que ele precisa encontrar formas de se proteger mais. Eu não acho que, por exemplo, quarterback que corria muito com a bola e que levava muita pancada era o Cam Newton, né? E o Cam Newton, sim, ele tem o quê? 36 anos e já tá aposentado há uns 3 anos na NFL, né? Então, isso reduz a sobrevida. Acho que o quarterback que corre com a bola, eu acho que quando ele entra na NFL, a capacidade dele de correr com a bola traz um piso significativo para o desempenho dele, porque correr com a bola por um quarterback, as corridas do quarterback são muito eficientes e abre espaço para o running back e tal. sim. Então, você traz esse piso. Então, conforme o quarterback vai ficando mais velho, vai caindo a habilidade atlética dele, ele vai se tornando um corredor pior e a tendência é ele evoluindo como passador, né? Então, são meio que 2 gráficos e um tá descendo, outro tá subindo. Por exemplo, o Lamar Jackson hoje é um passador muito melhor do que ele era quando ele era calouro, né? Infinitamente melhor. O Josh Allen, idem e tal. Talvez eles não sejam os mesmos corredores do início da carreira. E esse é o arco que o Jackson Dart precisa ter. Conforme vai passando os anos, depende menos das pernas e mais da parte mental do braço. É que é o que o torcedor do Bears achou que ia acontecer com o Justin Fields, né? Justin Fields ele também chega com uma habilidade muito boa. Ele era um atleta excelente, fisicamente. Ainda é. Só que ainda é um ótimo atleta, mas a capacidade de passe não vem acompanhando a evolução dele na questão atlética, né? E é aquilo, né? A linha de você virar um Justin Fields e virar um Josh Allen é muito tênue, né? Então acho que o Jackson Dart tem que o mais rápido possível equilibrar as coisas, né? A questão do Justin Fields é que tudo que a gente via como ponto negativo dele no draft, muita gente, a maioria das pessoas gostavam do Justin Fields, a maioria esmagadora de fora da NFL, né? Porque ele caiu mais no draft do que o esperado, né? Mas todo mundo concordava que, tipo, o ponto negativo dele é que ele é meio lento de processamento, demora a se livrar da bola, né? E é exatamente o que faz ele não ser um bom quarterback na NFL, porque a capacidade dele atlética é muito boa, só que tudo é muito devagar com ele dentro do pocket. E na NFL você não tem tempo para isso. E a gente tem visto, né, muitas escolhas altas, né, quarterbacks escolhidos altos, dando uma decepcionada enorme, né? O Anthony Richardson. Anthony Richardson era um moleque que eu achei que ia dar muito certo pela questão física e tá aí, né? Com a ascensão do Daniel Jones, só Deus sabe o que vai ser do Anthony Richardson agora. Se vai ficar no Colts, vai para outro time, enfim. O Bryce Young é outro, né? Pick 1 que não mostrou até agora nada de que pode, de que será, né, o franchise quarterback que a Carolina precisa. Até o próprio CJ Stroud, que teve a temporada de calor absurda e vem caindo nessa temporada mesmo, um rendimento muito abaixo. Eu boto também bastante na conta da falta de linha ofensiva, isso com certeza dificulta bastante. Mas ele mesmo deu uma, né, evoluiu, né? Então é curioso ver, né, como que esses quarterbacks de escolha alta não têm dado tão certo, né? A gente vem tendo também um fenômeno recente
que eu coloquei o nome no meu podcast de quarterbacks reciclados, né? Que Perfeito. quarterbacks que de repente estão 3, 4 anos na frente dessa linha do tempo dos quarterbacks que você citou, né? Porque eu não coloco o CJ Stroud nesse grupo. Eu acho que os problemas do CJ Stroud têm muito mais a ver com pior linha ofensiva na NFL, né? E claro, ele não jogou tão bem nos últimos 2 anos como ele jogou como calouro, mas ainda assim eu acho que tem muito mais a ver com os problemas dos Texans. Mas assim, a gente falava as mesmas coisas do Sam Darnold, do Baker Mayfield, e claro que eles são exemplos extremos, né? Para cada Sam Darnold vai ter, sei lá, 5 caras, vai ter 5 Justin Fields, algo do tipo, né? Mas aí eu acho que vai ser um processo que os times da NFL precisam estar melhor preparados para identificar os caras que foram. Quais caras realmente são bons e caíram numa situação ruim que não conseguiram mostrar, e quais caras que não, eles são ruins mesmos e não tem o que salvar aqui, porque o valor de você encontrar um cara como Sam Darnold, um cara como Baker Mayfield, um cara como Daniel Jones no Indianapolis Colts é muito grande, né? Porque é muito curioso isso, né? Você tem o esporte mais popular dos Estados Unidos, né? O futebol americano. Você tem milhares, centenas de milhares de jovens jogando futebol americano e aí você vai subindo esse funil, né? Futebol americano universitário até chegar na NFL e você não consegue 32 quarterbacks bons, né? Você não consegue 32 caras para serem bons quarterbacks na NFL, né? Então, eu acho que os times vão olhar mais para esse tipo de cara, né? E caras como Kyler Murray, eu acho que é um cara que pode vir a ser um desses caras que o time, pô, será que a gente consegue? Ele já mostrou talento na NFL, mas enfim, não se desenvolveu como tal, tem algumas questões de maturidade. Trevor Lawrence, se um dia os Jaguars decidirem abrir mão dele, pode ser um cara também desse grupo de reciclados. Agora, o Mac Jones, ele é meio que isso, né? Mac Jones é um bom exemplo Mac também. Jones vem sendo isso. Eu acho que o que ele tá jogando nos 49ers, agora ele vai voltar pro banco, né? Porque o Brock Purdy vai voltar. Mas assim. Você voltaria ele pro banco, Gabriel? Sim. O Brock Purdy é muito mais quarterback do que ele. O teto do Brock Purdy é muito maior e eu acho que ele é mais quarterback que o Mac Jones, né? Mas assim, o Mac Jones, o começo dessa sequência dele com os 49ers era meio assim, tipo, pô, ele tá mostrando que ele é um bom quarterback reserva. E eu acho que ele se estendeu por um tempo suficiente que você, na próxima off-season, você vai olhar, pô, a gente precisa de um quarterback. Será que o Mac Jones não pode ser o Daniel Jones desse ano? Mesmo sobrenome, né? Já meio caminho andado já. Exatamente. Então eu acho que o Mac Jones é um cara que se colocou nessa lista de possíveis quarterbacks recicláveis. Sabe onde eu acho que ele ia dar muito certo, ia dar um up gigante no time? No Cleveland Browns. O Cleveland Browns com o Mac Jones e mexendo um pouquinho no corpo de recebedor, seria um time bem competitivo, porque a defesa é excelente, né? Eu acho que o Cleveland Browns, eles estão num buraco que não acho que é um quarterback como o Mac Jones que vai mudar a situação deles, e eles estão num buraco que parece sem fim com a situação do Deshaun Watson, destruíram o número de escolhas dele. Eu não sei se tem ainda algum... fizeram, né, cara? Eu acho que não tem mais escolha ainda, né? Mas você olha pro elenco deles hoje, você vê, pô, é um time que abriu mão de muita escolha alta nos últimos anos, né? Porque o elenco caiu muito de nível e o dinheiro que eles pagam ainda para ele ainda vão pagar por alguns anos. Eu acho que é um buraco que não tem um quarterback assim que vai consertar. Eu acho que é um time que vai ter que assumir uma reconstrução aí de 2, 3 anos para superar essa que é, assim, você é um cara de NBA, né? Não Deshaun Watson nos Browns ou Luka Doncic indo para os Lakers, qual a pior troca da história dos esportes dos Estados Unidos? É difícil comparar porque o Deshaun Watson tem todo o aspecto fora de campo, né? Que torna completamente absurdo o que o Cleveland Browns fez, né? Mas é essa discussão, é nesse nível de discussão que a gente está. É bizarro. E na época que foi feita a troca já era muito questionável, né? Porque, beleza, o Deshaun Watson ele teve assim, anos incríveis em Houston. Mas toda a questão fora das quadras, a questão física dele, já não fazia muito sentido o Cleveland fazer aquilo, né, cara? Cara, o Deshaun Watson, assim, dentro de campo, pré tudo que aconteceu, ele parecia ser o cara, em termos de talento, que mais se aproximava ao Patrick Mahomes. Sim. Só que o que ele passou, os crimes que ele cometeu, que
Acho que aí é outra discussão se ele pagou ou não pelo que ele fez fora de campo, né? A questão dele ter abusado sexualmente de não sei quanto, mais de quase 30 Sim. massagistas e tal, um negócio horrível. E ele ficou um ano sem jogar, meio por conta de lesão, meio por conta dessa investigação. E ainda assim o Cleveland Browns, pô, toma aí. Não lembro nem quanto, acho que foram 3 ou 4 escolhas de primeira rodada agora, eu nem lembro quantas escolhas de primeira rodada foram. E deu o contrato 100% garantido para ele, né? Que é um Não, contrato 100% garantido é uma loucura. inédito, um contrato que os Browns, para sobreviverem nos últimos anos, eles estão sempre tendo que dar uma reorganizada nesse contrato, e sempre empurra um dinheiro. É tipo aquela coisa, você usa um cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito e tal. E assim, não tinha como dar certo, não tinha como dar certo. E a questão assim, o Browns conseguiu a troca, mas Falcons e Saints queriam muito o Deshaun Watson também, né? É verdade. Não foi só o Cleveland Browns, assim, ele poderia estar hoje, essa bomba poderia estar no Saints, poderia estar no Falcons, mas ele acabou indo pro Cleveland Browns porque o Browns colocou esse contrato 100% garantido e ainda estruturou o contrato de uma forma que se o Deshaun Watson fosse suspenso pela NFL, tipo, o salário dele base é baixo, o salário dele o grosso do contrato dele é bônus de assinatura. E aí ele sendo suspenso, ele deixa de receber em relação ao salário dele, né? Então os Browns ainda fizeram isso para proteger o dinheiro do Deshaun Watson, que é uma situação completamente absurda. Uma loucura, né? Talvez a única Sim. chance que o Browns tenha de recuperar o capital de draft é numa troca do Myles Garrett. Mas teve a chance agora, não trocou. Eu não entendi por que não trocou o Myles Garrett também. O Myles Garrett inicialmente queria, né? Só que ele queria até chegar na mesa dele a oferta de $40 milhões por ano, né? E aí, pô, você tá num time merda, você acha que o Myles Garrett puto com o time dele e tal? Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Se ele abrir o aplicativo dele do banco e olhar o saldo da conta dele, imagino que passa um pouco dessa né? Da revolta. Mas agora acho que esse navio meio que zarpou, né? Porque eu acho que o Myles Garrett, acho que se os Browns quiserem trocar, eles ainda conseguiriam trocá-lo, mas também não seria, acho que não seria mais que uma escolha de primeira rodada nesse estágio da carreira do Myles Garrett, apesar dele ser provavelmente ainda o melhor defensor na NFL. E por falar em troca, né, a gente teve nessa trade deadline uma das grandes trocas das últimas trade deadlines, que foi o Sauce Gardner indo para Indianápolis, né, cara? Qual que foi sua leitura dessa troca? Cara, foi um risco muito grande pro Indianapolis Colts, na minha opinião. Eu muita escolha, né? Foram 3? 2 escolhas de primeira rodada e acho que tem uma escolha de segunda rodada. Não, 2 escolhas de primeira rodada e o Josh Downs, wide receiver, né, que foi na troca também. Eu acho, assim, um risco muito grande, por melhor que venha sendo a história do Daniel Jones, né, essa reviravolta na carreira dele. Se trocar 2 escolhas de primeira rodada enquanto seu quarterback é o Daniel Jones, eu acho que é um risco muito grande, né? Meio que você está dando all-in e sua mão é o Daniel Jones. Por melhor que ele venha jogando, você vai confiar que ele vai manter esse nível ao longo do ano? Não, é complicado. Então, eu acho que para os Jets, 2 escolhas de primeira rodada, eu acho que é um valor muito bom pelo Sauce Gardner. Eu tenho uma política, são pouquíssimos jogadores. Acho que conta nos dedos da mão um jogador que não é quarterback que eu pagaria múltiplas escolhas de primeira rodada. E eu acho que tem que ser um conjunto de circunstâncias, tipo, você tá no quarterback em contrato de calouro e tal, você tem condição aí de gastar esse capital extra. Por melhor que seja o Sauce Gardner, cornerback não seria uma posição que eu faria, porque cornerback é uma posição que oscila muito de ano para ano, né? Você vê, por exemplo, o Myles Garrett. Myles Garrett é bom todo ano. Todo ano, sim. O Micah Parsons é bom todo ano. O TJ Watt é bom todo ano. Ed Rusher, quando ele chega nesse nível, normalmente ele fica nesse nível por muito tempo. Um cornerback que chega no nível ali de ser o melhor cornerback da NFL, é muito mais provável que ele vai ter uma temporada ruim em algum momento do que um Ed Rusher. Tipo o Jalen Ramsey, que é o Jalen Ramsey, eu ia citar agora ele, é o maior exemplo. Ele é o melhor cornerback na NFL dos últimos 10 anos, provavelmente. Ele tem temporadas ruins nessa carreira dele, né? Então eu não faria essa troca. Eu acho que os Jets, por melhor que seja o Sauce Gardner, era um valor que não dava para recusar. Eu acho que o Colts está apostando tudo nesse ano, eu tenho a impressão.
Eles falaram, cara, vamos aproveitar que o Daniel Jones tá voando, Jonathan Taylor tá jogando nesse nível absurdo, cara, vamos dar o all-in. Vamos dar o all-in. Era um Tem buraco grande vamos no pegar. time. A secundária era um problema desse time, né? E o Sauce Gardner, teoricamente, resolve, né? Mas ainda assim, eu acho que eles pagaram muito e eu acho que pode ser uma troca que eles se arrependam no futuro. Eu acho que assim, se eles não forem, pelo menos pro Super Bowl esse ano, acho que a chance deles se arrependerem é alta. É que tem um ponto também que se o Sauce Gardner for ele é um bizarro hoje, mas se ele se mantiver sendo um bizarro, cara, ele tá com um contrato ainda longo, é até 27, né? Se não me engano. Então, meio que o Colts, beleza. Se a gente não ganhar esse ano, cara, a gente tem um Sauce Gardner garantido aqui por um tempo, ele né, ainda é jovem pra caramba, e aí é apostar que o Daniel Jones vai ser o Sam Darnold, né, que vai se manter bem de um ano pro outro. É igual você falou, uma aposta muito, muito arriscada, né, realmente. Sim, verdade. E pro Jets, assim, pensando na projeção pro Jets pro futuro, óbvio que essa temporada, assim, ela já ia pro vinagre de qualquer forma. Sim. Admito que eu até me animei com os primeiros jogos do Jets, porque eu achei que o time competiu apesar de perder. Mas depois, né, não parou mais. Mas agora eles estão com capital de draft, eles ainda têm jogadores que podem render mais capital, Bruce Hall, o Garrett Wilson, que se forem trocados acho que rende um capital legal. Você acha que tem salvação esse Jets pro futuro, Gabriel? Cara, a questão com os Jets, eles estão numa boa posição, né? Eles adquiriram aí eles têm 3 escolhas extras de primeira rodada nos próximos 2 anos e uma de segunda rodada, né? É muito capital no draft e eu acho que parte da troca do Bruce Hall não ter sido trocado e do Garrett Wilson também, claro que preço certo eles fariam, mas sim, eu não acho que eles estavam com pressa para mexer no ataque, porque os Jets têm um nível de talento muito bom no ataque. A linha ofensiva é boa, você tem o Garrett Wilson como um excelente wide receiver, você tem o Breece Hall, que é um excelente running back. Me parece que o plano é, vamos preservar o que a gente tem no ataque para ter uma estrutura boa para a gente receber esse quarterback que a gente vai selecionar, né? Porque indiscutivelmente eles vão selecionar um quarterback e eles têm capital no draft agora para subir, porque você olha até para a ordem no draft nesse momento, você tem, por exemplo, Titans, é um time que a gente não espera que vai selecionar um quarterback. Né? Eu acho que eles vão dar mais um ano pro Cam Ward, né? Sim, e você, vamos supor, o Giants, que tem a 4ª escolha nesse momento, não vai selecionar um quarterback. E no Orleans Saints, você acha que tá jogando bem, pode ser que um time que chegue lá e não vá selecionar um quarterback. O Washington Commanders, se subir mais no draft, não vai selecionar um quarterback. Então eles estão numa posição também que tudo bem, eles estão na 3ª escolha nesse momento, mas pode ser que se eles caírem um pouco para 5ª, 6ª, eles têm capital para subir no draft por um quarterback, né? Então, eu acho que eles estão numa boa posição, no papel. Só que a questão é que a gente já viu os Jets em posições assim, de vamos começar uma reconstrução. Só na minha vida como torcedor de NFL, né? Como fã de NFL, acho que eu já vi umas 3 ou 4 reconstruções do New York Jets, né? E eles nunca conseguem construir nada. Então, é difícil confiar que eles vão conseguir. Eles estão numa posição boa. Eu acho que eles vão demitir o Aaron Glenn no final da temporada. Sim, acho que é questão de tempo também. Porque, assim, você vai avaliar um head coach por um ano só, é complicado e tal, mas você quer ter o Aaron Glenn como o cara que vai desenvolver esse lapidar time, o seu quarterback, né? Vai ter um monte de escolha extra e tal, vai ter uma injeção de talento, então não acho que ele é o cara e acho que é melhor você ir com um novo head coach mesmo. Mas assim, teoricamente, boa posição. Na prática, é difícil confiar que os Jets vão fazer alguma coisa inteligente na NFL. E desses times em reconstrução, Gabriel, a gente tem Jets, a gente tem New Orleans, a gente tem Tennessee. Eu acho que o Raiders, assim, urgentemente eles precisam reconstruir, apertar o botão de reset logo. E, sinceramente, eu não faria isso com o Pete Carroll. Eu acho que o Pete Carroll não é o melhor cara para isso. Mas desses times, qual que você tem a melhor projeção no curto prazo? Tipo, em curto prazo esse time vai competir, né? Qual desses que você acha que tá com a terra menos arrasada? Cara, vai soar clubista da minha forma, da minha parte, né? Mas tem um método para isso, tem uma razão. Eu acho que é o New York Giants. Não, o Giants eu nem coloquei nessa ali, porque pra mim o Giants, ele assim, eu tenho poucas dúvidas que a partir da temporada que vem o Giants vai competir muito bem. Porque
é o time que tem um quarterback, né? Tem o Jackson Dart. E tem um wide receiver excelente, que só precisa ficar saudável, né? O Cam Scatibo, eu me apaixonei pelo Cam Scatibo. Pô, virou o maior personagem dessa temporada. Você e todo mundo. Cara, eu me sinto mal sobre todos esses times, pra ser bem sincero, é difícil. É difícil, né? Eu acho que o Raiders, ele tem uma folha mais limpa pra começar a construir algo, né? E aí você tem o Max Crosby, você tem... Mas nenhum deles eu me sinto bem. O Saints tá numa reconstrução, no início de uma reconstrução que vai ser longa. Os Titans tem sido um desastre completo e o Ken Ward tem sido uma decepção. Eu não me sinto bem sobre nenhum deles, pra ser bem sincero. É difícil, né? Todos estão numa situação bem complicada. Não, eu nem citei Cleveland, que Cleveland pra mim também é uma situação muito, é um buraco muito sem complexa. fim, né? Não tem. Eu não entendo por que o Stefanski não testa o Shadow Sanders. Não sei se tem alguma... Porque no Dylan Gabriel não tem absolutamente nada, né? Já sabe que não tem nada no Dylan Gabriel. Tá pra vir essa estreia do Shadow Sanders, né? Acho que é mais uma questão de, a gente selecionou o Dylan Gabriel 3 rodadas antes do Shadow Sanders, né? Por que a gente já vai colocar, então, um cara que a gente selecionou tão depois, né? Acho que é mais uma questão de vamos mostrar que a gente não tava maluco no dia do draft, né? Mas o Dylan Gabriel, o melhor cenário dele possível é ser um reserva da NFL. Ele não tem as ferramentas físicas para ser um quarterback titular, né? Não que o Shadow Sanders também... ser no máximo um Cooper Rush, né? É ser um Cooper Rushzinho ali... Não que o Shadow Sanders também tenha habilidade atlética de elite, né? Eu também acho que ele tem uma certa limitação. Mas eles selecionaram o Dylan Gabriel antes, eles vão com o Dylan Gabriel até o fim. E eventualmente, a gente tem uma chance real de antes da virada do mês a gente ver o Shadow Sanders como titular dos Browns. Eu acho que já deveria ter acontecido há um tempo, porque não tem da onde o Dylan Gabriel tirar algo nessa temporada. Talvez daqui uns 2, 3 anos aconteça o efeito Baker Mayfield no Dylan Gabriel, o efeito Sam Darnold, mas eu acho muito difícil também. Mas hoje... a gente tá falando de jogadores de pedigree completamente diferente, né? O Baker Mayfield foi a primeira escolha geral do draft, né? O Dylan Gabriel foi segundo ou terceiro, agora não lembro qual. Foi o segundo dia. E o Shadow Sanders, quinta, sexta rodada. Então, não acho que nenhum dos dois são a resposta. Inclusive, e o Baker Mayfield, né, Gabriel? Que virada de carreira foi essa, né, cara? Saiu de primeira escolha, hype absurdo em Cleveland. Depois ele vai pra Carolina, né? Sim. Não sei se tem um time antes, ele vai pra Carolina. Pro Panthers, depois pro Rams. Pro Rams, aí vai pra Tampa Bay e vira o que virou, né? Cara, o Baker Mayfield... Durante meses a gente discutiu o Baker Mayfield de MVP, né? Sim, o Baker Mayfield, ele tem uma das progressões de carreira mais bizarras, assim, surreal. Né? Porque ele é um cara que ele vem de família rica, né? Como a maioria dos quarterbacks, né? E é até algo que o Matthew Stafford falou recentemente sobre isso, né? Sobre ele reconhecer o privilégio dele e tal, e ele vivia numa comunidade muito fechada, e depois ele foi aprendendo mais sobre a dificuldade que outras pessoas passavam e tal. Eu achei bem interessante, bem legal. O reconhecimento dele, né? De ter... Porque ser quarterback nesse estágio é muito caro, né? Você tem que ir para camp, você tem que ter treinador particular, você tem que, às vezes, se mudar e tal. Então, a maioria desses quarterbacks, são poucos os quarterbacks que vêm de família pobre. O Baker Mayfield é mais um desses. Ele tem sucesso no high school, mas nem tanto, né? Ele jogava no Texas, se eu não me engano, que é aquele futebol americano colegial no Texas, é aquela coisa gigantesca, né? Friday Night Lights e tal. E aí ele consegue se tornar quarterback da Universidade de Texas Tech, ali como o walk-on, né? E depois ele se transfere para Oklahoma e tal. E aí ele consegue, ser o cara, e ele tem que ir subindo, né? Até ele vencer o Heisman e tal. E aí ele não era o favorito para ser a primeira escolha geral no draft, e ele acaba sendo. E ele leva o Cleveland Browns à primeira vitória em playoffs, e justamente contra os Steelers, né? Que é algo gigantesco, né? E só que aí o que acontece com ele é que na temporada de 2021
ele sofre uma lesão, mas ele tenta meio que jogar no sacrifício. E aí o desempenho dele despenca, né? Mas tem motivo. Era explicável, ele não estava 100% fisicamente, eu não lembro qual que era a lesão, mas ele jogou lesionado a maior parte do ano. Os Browns decidem abrir mão dele para trocar pelo Deshaun Watson. Uma loucura completa. Ele vai pro Carolina Panthers, ele não joga tão bem nos Panthers, até ele é meio que dispensado para ir pros Rams, e é um negócio bizarro, porque tipo, ele chega nos Rams na terça-feira, na quinta-feira ele é titular no Thursday Night Football, né? Porque os Rams estavam com lesões. E ele joga bem naquele jogo. E eu já vi entrevista dele falando que, pô, ele fingia que, eu sei o que você tá falando, chama McVay e tal. Ele não fazia ideia o que era o playbook, e meio que improvisando, e jogou bem o suficiente para ir pros Bucks. Ele não chega nos Bucks como o quarterback titular, ele chega para disputar a posição com o Kyle Trask, e ele vence. E aí o resto é história, né? Uma progressão de carreira que é meio ímpar, assim, na NFL. E é curioso que um cara que tem uma progressão de carreira parecida com a dele é o Sam Darnold, que é o cara que é a terceira escolha geral no mesmo draft, apesar do Sam Darnold não ter o sucesso com o time que o draftou, né, os Jets, como Sim. O Baker teve com o Cleveland Browns. Cara, é bizarro, cara. Eu sou fã do Baker Mayfield, eu gosto. O que eu gosto dele, cara. Todo mundo, ele é um personagem maravilhoso, é um líder nato, a liderança dele é absurda. Eu só fico triste dele ter saído tanto assim da conversa para MVP, porque eu queria, ele ganhando MVP ia ser cinema demais, né? Mas hoje ficou difícil para ele, né, Gabriel? Hoje a disputa pelo MVP, na sua visão, tá entre quem? Os três, assim. O Baker caiu de rendimento mesmo, né? Então tem até muita lesão também no corpo de recebedor também, né? Especula-se até se ele tá 100% e tal, mas ele saiu dessa disputa. Hoje, eu acho que é uma disputa entre Matthew Stafford, quarterback do Los Angeles Rams, Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, Drake May, quarterback do New England Patriots. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém aqui. Não, é isso mesmo. Sam Darnold do New York Jets, do Seattle Seahawks. Eu acho que na hora do vamos ver o Jonathan Taylor, por melhor que ele vinha jogando... Você acha que não vai rolar? Eu não acho que tem como um running back... Assim, o prêmio é o MVP, jogador mais valioso. Não tem como um running back se aproximar em termos de valor ao que um quarterback produz. Se fosse o melhor jogador da NFL, a bola de ouro da temporada da NFL, Jonathan Taylor. Mas em termos de ser o prêmio mais valioso, não tem como ele competir. Ele não acrescenta, não agrega valor aos Colts no nível que esses quarterbacks que eu citei agregam para os times dele. Eu pensava que se tivesse um ano para um não quarterback ganhar, talvez fosse esse ano. Porque Matt Stafford tá jogando um absurdo, Drake May também. Sim. Mas não é aquela temporada histórica de um quarterback. Não é aquele negócio, nossa, daqui 30 anos a gente vai lembrar da temporada do Matt Stafford, vai lembrar da temporada do Drake May. Então eu pensava que nesse ano, se for para ganhar um não quarterback, talvez seja esse ano, porque o Jonathan Taylor tá muito absurdo. Só que eu acho muito difícil também a NFL não dar um prêmio pro quarterback, porque o MVP virou, né, o prêmio de melhor quarterback do ano, né, e há muito tempo isso. Tem muita temporada pela frente ainda. Assim, se esses 4 que eu citei começam a oscilar e o Jonathan Taylor mantém esse ritmo que ele tá no ritmo para ter 2.000 jardas e 30 touchdowns totais, né? Que é uma das melhores temporadas de um running back na história da NFL. Existe chance, mas eu não acho que é uma chance grande. Acho que do jeito que é o prêmio, não tem como não ser um quarterback. Eu acho que pelo que virou é muito difícil mesmo. Assim, ele teria que fazer... O último não quarterback a vencer esse prêmio foi o Adrian Peterson em 2012, né? E ele teve um ano muito absurdo, passou de 2.000 jardas, e era o primeiro, ele tinha rompido o ligamento cruzado anterior em dezembro de 2011, e volta em 2012, tem a temporada absurda, a narrativa era muito forte, mas assim, 13 anos depois, provavelmente meu voto seria pro Peyton Manning, não seria pro Adrian Peterson, porque eu acho que o Peyton Manning teve uma temporada mais valiosa do que a do Adrian Peterson, né? Mas esse ano existe um mundo que ele vence.
mas teria que esses 4, Stafford, Mahomes, May e Darnold, darem uma oscilada bem grande daqui até o fim da temporada. Eu acho que principalmente o Matt Stafford é muito difícil ele oscilar, porque ele vem. Acho que eu não lembro onde é que eu vi isso. Mas nos últimos 6 jogos ele combina para 20 touchdowns e nenhuma interceptação. E ele tem uma narrativa muito forte também, né? Porque ele é um cara que ele é muito bom há muito tempo, ele passou maior parte. Se bem que agora ele tá, acho que. Não, é o Goff que tá mais tempo agora nos Rams do que tava no Lions. Tá tendo mais tempo nos Lions do que nos Rams. O Matthew Stafford passou muito tempo nos Lions, sendo aquele cara de muita gente, pô, ele é um quarterback subestimado e tal, ele tá num time ruim e tal, não sei o quê. Aí ele vai pros Rams, imediatamente vem Super Bowl. Ele é um cara. Acho que um dos jogadores com maior aprovação entre o fã médio de NFL, né? Porque, pô, tem uma pessoa que você conversa e fala, porra, eu odeio o Matthew Stafford. Não tem, Então, ele já tem 37 anos, vai fazer 38 em fevereiro e tal. Então, um cara que não tem o MVP. E eu acho que seria uma narrativa muito forte também. Eu acho que ele tá numa posição muito boa para vencer esse prêmio. Só que ele é um cara de 37 anos competindo com um monte de cara de menos de 30, né? No caso, uma Mahomes mais de 30, mas Sam Darnold de novo, Drake May muito novo, né? A probabilidade de um desses caras se machucar, a do Stafford é muito maior, né? E ele é um cara que já teve problema de costas e tal, então é algo. Será que ele vai ter o físico para manter esse nível até o fim da temporada? E outra, os Rams vão querer exigir dele para ele, em algum momento, segurar um pouco a onda para ter ele bem nos playoffs, pode ser uma parte da discussão. Pensando nesses, talvez o que mais tenha que forçar pra ser mágico até o fim da temporada talvez seja o Patrick Mahomes, né? Porque Kansas City... Ele lida com a expectativa do que ele já fez no passado, né? Ele meio que a corrida dele é contra ele mesmo. Só que eu acho que o Mahomes tá fazendo um ano muito bom. É o melhor ano dele desde que ele venceu o MVP em 2022. E eu acho que as pessoas... É porque ele não foi um bom jogo dele contra os Bills e teve a semana de folga, né? Então ele tá meio que as pessoas meio que esqueceram dele. Mas eu acho que um jogo bom contra o Denver Broncos, eu acho que coloca ele como favorito de novo ao prêmio. E ele tem um retrospecto excelente contra o Broncos. Acho que ele só perdeu um jogo pro Broncos na carreira. Então, a mística vai estar a favor dele. E é um jogo que Kansas City precisa muito vencer, né? Sim, pra vencer os dois contra Denver pela divisão. Porque existe um mundo, talvez não é um mundo tão forte. Eu acho que o Kansas City vai pro playoff. Mas tem um mundo onde Kansas City fica fora do playoff. Sim. E eles ainda sonham com a divisão, né? E tem 2 jogos. Estão 3 jogos atrás dos Broncos e tem 2 jogos contra Denver, né? Então, você tira aí joga a pressão toda pra cima do Denver Broncos. Mas você acha que Kansas City vai pro playoff? Acho que eles vão vencer a divisão. Eu acho que o Denver Broncos não vai conseguir segurar. É porque o que pega no Broncos é o ataque, né? O ataque engasga muito, cara. A defesa do Broncos eu acho sensacional. Acho incrível, mas o ataque... Eu ainda não consigo confiar no Bo Nix. Também não. O Broncos com um quarterback melhor, assim, atingiria um nível muito alto, porque o time é muito arrumadinho, né, cara? Sim. Concordo. O time é muito bom, gosto demais. Pra gente finalizar, Gabriel, hoje, se você tivesse que palpitar em quem vai estar no Super Bowl, esse é um palpite que hoje eu não consigo dar ainda, porque pra mim tá muito aberto. Mas já que você é o convidado, vou te botar na fogueira e que se dane. Pra você, quem que seriam os dois no Super Bowl? Os dois integrantes do Super Bowl pra você? Cara, eu vou manter meu palpite de antes da temporada. Acho que foi um bom palpite em retrospecto. Meu palpite era Kansas City Chiefs contra Los Angeles Rams. E eu vou manter esse palpite. Eu acho que os Rams são um dos grandes favoritos na NFC. Hoje eu acho que o Seahawks é mais time do que os Rams, mas ainda assim, como foi meu palpite antes da temporada dos Rams, eu vou de Rams e eu acho que o Kansas City Chiefs, eles já superaram a turbulência e daqui para frente eles vão entrar numa sequência muito forte. Eu acho que o Kansas City Chiefs vai vencer a AFC e mantém meu palpite. Eu acho que eles vão vencer o Super Bowl. Você acha que Kansas City vem para mais um? Sim, eu acho que eles estão prestes a engatar numa sequência que tu vai olhar para trás. Putz, eles venceram, sei lá, quantos jogos? Estão com 9 jogos? Porra, eles venceram 9 jogos seguidos, incluindo o Super Bowl, e venceram o título. Então, eu acho que é o ataque que eles têm mais talento desde que saiu o Tyreek Hill. A defesa
tem problemas, mas eu acho que eles têm um ataque muito forte que tá encaixando e eu acho que eles vão vencer o Super Bowl. Eu, né, como torcedor, obviamente, eu acredito, né, no título do Chiefs, mas olhando pra bola jogada, eu tô gostando demais desse time do Rams, cara. Eu acho que é uma combinação muito boa, é um quarterback de elite, né, tem 2 recebedores incríveis, né, no Pucaracuda e o Devante Adams. Tem uma defesa que, apesar de jovem, é muito boa, né? Então hoje eu tô pendendo mais pro lado do Rams. Gostaria muito do Seahawks também, que eu acho que seria muito foda pra história do Sam Darnold. Mas hoje eu tô muito com o Rams. Por um momento, viu, Gabriel, eu me iludi com o Green Bay, você acredita? Eu caí no conto, né, do vigário do Green Bay. Aquelas 2 primeiras semanas, né? Mas você até olha hoje pra odds, né, de título, né? Kansas City Chiefs é o favorito, né? Então acho que mostra aí a confiança. É que é o Patrick Mahomes, né? Exatamente, né? Em Patrick Mahomes we trust, né? Não tem. Exatamente. É bem complicado. E por um momento eu também achei que Buffalo poderia quebrar a mística, mas eu perdi um pouco da confiança em Buffalo. Tem problemas. Tem bastante problemas. Em playoff, Buffalo contra Kansas City não costuma dar muito bom pra Buffalo. Em temporada regular, Buffalo vai bem, né? Contra Kansas City. Em temporada regular, Buffalo costuma ganhar. Verdade. Playoff complica a situação. Gabriel, cara, brigadão demais pelo papo. Muito bacana poder trocar ideia de NFL com você. Acabou que a gente nem falou direito sobre a NBA. Só um pitaco rápido. Sim. O quão animado você está com o pistão da massa nesse começo de temporada? Cara, um 9 de 10? Eu digo 9 de 10 porque eu não acho que o Pistons vai ter a melhor campanha no leste, né? Não acho que o time é bom o suficiente para isso. Acho que o calendário foi relativamente tranquilo até agora, mas só do Cade continuar evoluindo como ele tá evoluindo, né? E de ser um cara top 10 na NBA, né? Para mim já é motivo para muita empolgação. Ainda acho que para competir de verdade ainda falta bastante coisa, mas a evolução, o Jalen Duren também pode ser, sei lá, acho que tem que começar a ser falado de Most Improved Player pro Jalen Duren, né? O que ele tá fazendo esse ano. O Duncan Robinson, que foi uma contratação que eu não gostei, tá jogando bem, então eu tô muito empolgado. Só não acho que não é um time que eu não acho que vai se manter no topo do leste, e também não acho que é um time que briga de verdade na conferência. Ainda falta coisa para isso, mas eu acho que o time tá numa trajetória muito importante, muito positiva. Eu acho que o que falta no Pistons é um pouco mais de arremesso, né? Um pouco não, falta bastante arremesso ainda, né? É um time que é muito focado em garrafão, mas tá tendo sucesso com isso. Eu até falei no vídeo recente. Cara, o Oklahoma foi campeão sem ter um perímetro maravilhoso também. Não era um gênio em bolas de 3. Então acho que o Pistons pode ter muito sucesso. Acho que uma semi de conferência, acho que é um teto realista para esse Detroit. Temporada passada a gente fez uma... A gente, né? Como se fosse do time. O torcedor tá junto ali, Gabriel. O torcedor tá junto ali. A gente fez uma série muito mais competitiva do que o esperado contra os Knicks, né? Foi. E conseguir agora mando de quadra na primeira rodada e potencialmente avançar seria uma evolução. Objetivamente seria uma evolução, né? Então eu acho possível, sim. Eu gosto bastante de Detroit, cara. Acho que faz bem pra NBA ter um Detroit Pistons competitivo. É uma camisa muito pesada, uma torcida maravilhosa. Faz bem pro torcedor, obviamente. E eu sempre acreditei em Cade Cunningham, viu, Gabriel? E este canal é fechado com Cade Cunningham. Inclusive, meu palpite é ele terminar a temporada no top 4 para MVP. Eu sigo esse palpite. Obrigado. Estou forte com o Cade Cunningham, gosto muito dele. Não era tão fã do Jalen Duren, mas nessa temporada eu tô começando a mudar minha visão sobre ele. Tá fazendo um ano absurdo mesmo. Absurdo, tá fantástico. Gabrielzão, obrigado mesmo, cara. Obrigado demais por participar. Muito bacana ter você aqui. Para quem não conhece o trabalho do Gabriel, vulgo Cara dos Esportes, todas as redes dele vão estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá conferir. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Muito bacana te receber aqui, velho. Luiz, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar sobre NFL e até a próxima. Vamos falar no futuro de completar essa dobradinha, esse crossover, né? Você participando do podcast. Com certeza, com certeza. É o famoso só marcar, Gabriel. O famoso só marcar. Valeu, cara. Obrigadão pelo convite. Tamo junto demais. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, tudo aquilo lá que, né, vocês sabem que tem que fazer, mas muitos não fazem, porque são canalhas. Você que não é canalha, não serve pra você.
Mas você que é canalha, deixa de ser canalha, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha o Gabriel nas suas redes sociais. Tamo junto. Semana que vem a gente volta com mais um convidado aqui no Switch Convida. Mas fica ligado no canal, que durante todos os dias sai conteúdo por aqui, fechou? Valeu, galera, um abraço, fiquem bem, tchau!